E aí, galera do sexto ano, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá, hein? Vamos trabalhar hoje com a aula 9, módulo 9. Módulo 9, que fala de análise de dados. Alguns alunos vão falar: professor, mas você pulou o módulo 8. O módulo 8 eu vou fazer online, tá bom? Certo? Já vai ter um papo, construção, tá bom? Vamos sair online. Esse módulo vai falar aqui para vocês, gente, apenas de construção de gráfico, análise de gráfico e vocês interpretar esses gráficos, tá bom? A ideia maior é você interpretar e analisar esses gráficos. Primeiro, quais são os tipos de gráficos que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho um gráfico chamado gráfico de setores, que é aquele parece uma pizza, sabe? Vamos supor, eu tenho aqui uma circunferência, aí está lá, aqui, aqui e aqui. Esse gráfico chama gráfico de setores. Uma parte para cá, vamos supor aqui, vamos só para ter ideia, tá? Vamos supor aqui, 20% está aqui, 30% está aqui, 50% daqui. Esse é chamado de gráfico de setores, certo? Gráfico de linha ou gráfico de curva é o que a gente vê todo dia na televisão. Fala do coronavírus, fala de gráfico de coluna, ou de linha, ou de curva, né? Começa para vocês: a morte no Brasil tem ordem crescente, é o gráfico para vocês verem. Aí vem crescendo, 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 crescendo. Isso aqui, ó, é um gráfico de curva ou chamado de gráfico de linha, tá? Eu fiz esse eixo aqui, não tinha necessidade, é só para demonstrar de onde sai, tá bom? Mas aqui, ó, subindo e assim por diante. Podia estar descendo, sem problema nenhum. Esse aqui é chamado de gráfico de linha, certo? Ou de curva, tudo bem? Tá? Nós temos também outro tipo de gráfico, o gráfico de barra e o gráfico de coluna. Qual a diferença de barra e coluna? Barra vem no horizontal aqui, barra, aquele gráfico assim, tá aqui. Vamos supor, o candidato A teve 30% dos votos, o candidato B teve 42% dos votos. Esse aqui é o gráfico de barras. Aí pinta aqui bonitinho, né? Cada um de uma cor, né? Não é isso? Esse é o gráfico de barra, tá bom? E o outro gráfico que vocês é o de coluna. O de coluna é o de barra, mas em pé. Seria isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Aqui, ó. Coluna. Certo? Coluna. Então vamos supor, vai. O candidato A teve 45% dos votos. O candidato B teve 25% dos votos. Essa é a diferença, tá, gente? Ó, voltando. Gráfico de setores ou de pizza, tá? Setores ou de pizza. Gráfico de curva ou linha. Lembrando, se essa é regra, ele pode fazer isso, ó, tá? Gráfico de curvas ou linhas. Gráfico de barra, que é deitado. As barrinhas são deitadas, ó. Mais uma aqui, por exemplo, tá? Vamos supor aqui 15%, certo? E o gráfico de coluna, que é em pé. São colunas em pé, tá bom? Pense na sua coluna em pé. Barra de chocolate, a gente está como no mercado? Deitadinha, né? Barra, né? Vem barra, deitadinha, certo? Coluna em pé. Linha, normal, né? Linha ou curva vai ficar fácil de entender. Linha ou curva é tranquilo. Esse aqui é o dos setores, tá bom? Para diferenciar para vocês, tá? São algo que vocês já viram em séries anteriores. Você já conhece esse tipo de gráfico, não tem novidade nenhuma. Tá bom? Então eu vou fazer com vocês, não bater um papo, vou fazer com vocês o exercício 1, tá? Para vocês poderem ter possibilidade de fazer os próximos depois, tá bom? Lembrando, a unidade de 8 eu vou fazer depois. Eu vou finalizar a parte algébrica, tá? A parte mais cálculo. Fazer então a parte 9 a 10, voltamos para 8, tudo bem? Tá? Fazemos a 8 até online, começamos essa semana, tá bom? Então copia rapidinho, tá? Setores, curvas, barra e
e coluna, tá bom? São só exemplos. Se quiser colorir depois cada um deles para identificar melhor, tá? Mas não tem necessidade, é só para visualização mesmo, tá? Igual aqui, deixa eu fazer o menorzinho aqui, ó, valendo 10%, tá bom? Só exemplos para vocês, tá bom? Onde o comprimento indica a quantidade, tanto nesse quanto desse. Esse, o maior setor, indica a maior quantidade. Esse aqui, quanto for maior, for a curva, maior a quantidade, tudo bem? Vamos lá, um minutinho para copiar. Certo? Tranquilo? Tá bom? Como eu falo sempre para vocês, como é vídeo, gente, vai, volta, analisa direitinho, tá? Então, setores, curvas com linhas, tá? Coluna e barra, tudo bem? São esses 4 tipos de gráfico que vamos trabalhar, certo? Tudo bem? Vou apagar aqui, tá bom? Qualquer coisa não copiou, copia no vídeo, mas sempre falo para vocês, ó, o que eu quero de vocês, o que eu quero de vocês. Sempre faz um caderno, um rascunho da aula, gente, tá? Faz um rascunho, identifica ó, o que é um, o que é outro, anote a letrinha de vocês, as palavras de vocês. Isso é muito importante na sua prova, tá bom? Vou apagar aqui, tá? Bom? Vamos lá. Quero que vocês abram a apostila de vocês depois, na página 480, exercício 1. Certo? Eu vou montar um com vocês, a gente bater um papo, ver melhor, e depois vamos fazer a lista de atividade. Esse 1 é bem longo, tá? Fazendo por partes aí. Então acompanhe aí, gente. Exercício 1, página 480. Tá assim. A fome volta a crescer no Brasil, na América Latina e Caribe. Segundo o relatório Panorama da Segurança Alimentar Nutricional da América Latina e do Caribe 2018. De acordo com as estimativas atualizadas, a desnutrição alcançou até 5,2 milhões de brasileiros no período, frente aos até 5,1 milhões calculados no triênio de 2014 a 2016. E 2013 a 2015, e 5 milhões de 2010 a 2012. Quer dizer, a desnutrição no Brasil está aumentando com o passar do tempo, certo? Era 5,2, atual 5,2 na última pesquisa, na anterior 5,1 e na outra era 5. Tá bom? Ainda assim, número bem inferior estimado ao triênio de 2000 e 2012, quando eram 18,8 milhões de brasileiros que sofriam com fome. Já proporcionalmente à população, a estimativa prevalência de fome no Brasil permanece a mesma desde o triênio de 2010 e 2012, ao menos 2,5%. E novamente uma taxa bem menor que a registrada no início do século XXI, quando era 10,6%. Até então, gente, encheu vocês de informações, de coisas que vocês não tinham conhecimentos, de taxa de nutrição, desnutrição no Brasil, triênio, não triênio. Agora vem a parte que a gente está trabalhando na aula, certo? Vamos lá. Tá assim. Acima foram apresentados 2 gráficos. Para cada um deles escreva. Gente, tem 2 gráficos. Vamos analisar depois. Eu falei para vocês, batemos um papo, né? A pergunta A é:
Qual é o tipo do gráfico apresentado, gente? Na esquerda, do lado de cá na esquerda, é o gráfico do que nós temos? Ó. Na esquerda, do lado de cá, é o gráfico de curva, ou linha, né? Então, quer dizer, é o gráfico de curva. E na direita, qual é o gráfico? O outro. E o gráfico do que? Eu tenho aqui, ó, as linhas que eu tenho aqui para cima aqui. Então, o gráfico de colunas, né? Bom? Item B. Tranquilo até aí? Linha, coluna, certo? Fácil até aí, né? Item B não. Tem outra bolinha, né? Não é B. Segunda bolinha. Do item A ainda. Pergunta. O título. Certo? Qual é o título do gráfico, gente? Ó, presta atenção. Número de pessoas desnutridas na região e por sub-regiões de milhões. Então, esse é o título do gráfico, tá, gente? Tá bom? Vocês vão colocar os dois títulos que aparecem em cima aí, ó. Vamos lá. Esse primeiro, o de linha. Número de pessoas desnutridas na região, grifem e copiem, certo? Segundo gráfico de coluna, evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. São esses os dois títulos que você tem. Vai grifar esse e esse, certo? E vai escrever, tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo? Fácil? Voltando. No segunda bolinha, o título do gráfico de linhas. Número de pessoas desnutridas em região por sub-região em milhões. O de barra, ou de coluna, desculpa. Evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Bem tranquilo, né? Fácil, né? Certo? Item B. Eu vou mostrar para vocês mais a parte, tem que calcular uma coisa, a parte teórica a gente já comentando, tá? Item B. Esses gráficos são comparativos? Quais dados são comparados a cada um deles? Vamos lá, gente, ó. O gráfico de curvas, preste atenção. O gráfico de curvas sobre a desnutrição do Brasil, ele compara o quê? O que ele compara? Dá uma olhadinha só no gráfico, olha lá. Ele compara a desnutrição com o passar do tempo na América Latina, certo? E o gráfico de coluna compara a evolução da desnutrição no Brasil e da Venezuela. Voltando, o gráfico de curvas compara o quê? O número de pessoas desnutridas entre as regiões da América Latina, Caribe e América do Sul. Não é isso? Então ele compara, tá? As pessoas desnutridas nas três regiões, América Latina, Caribe e América do Sul. Já o gráfico de coluna ao lado, ele compara o quê? A evolução da desnutrição na onde? No Brasil e na Venezuela. Tudo bem? Tá bem tranquilo, tá bom? Vamos acertar o que eu falei para vocês e é bem tranquilo. Eu quero que vocês escrevam as palavras de vocês. Eu estou falando com vocês agora, já batendo papo, né? Mas a ideia é vocês fazerem as palavras de vocês. O que vocês entenderam sobre o assunto. Tá bom? Item C. Os dados dos gráficos estão em valores percentuais ou absolutos? Justifique. Dá uma olhada só. Está em porcentagem ou valores absolutos? Nenhum momento aqui cita porcentagem, nenhum dos dois gráficos, certo? Portanto, no item C, eles estão em valores absolutos, né? Absolutos é o que? São números, certo? Sem o acréscimo do símbolo da porcentagem. Sem isso aqui, ó. Sem o símbolo da porcentagem, tá bom? Então, estão em valores absolutos, certo? Item D de dado. Para o primeiro gráfico à esquerda, responda: qual é o período concentrado? Então, o gráfico à esquerda, esse aqui, ó, qual é o período dele? Onde começa? Período é tempo. Ele começa no ano 2000 e vai até o ano 2017. Então, o item D de 2000 a 2017. Gente, ó, presta atenção no seguinte. Quando fala para vocês período, período vem de tempo, tá bom?
Então, de 2000 a 2017, certo? Por quê? Começa no ano 2000 e vai até 2017, certo? Próximo é o D, segunda bolinha. Em todas as sub-regiões houve uma redução de número de pessoas desnutridas? Justifique. Vamos lá. Tá olhando aqui, ó. Na maior parte, gente, sim, ó, esse reduziu, a linha laranja, a linha verde, só que outras não, tá bom? Ó, certo? Na maior parte reduziu, em todas não. Então observe aqui, ó. Esse caiu bastante, esse caiu bastante, esse aqui, ó, diminuiu pouquíssimo, esse aqui também diminuiu pouco. Quer dizer, você falar assim, ó, em todos os casos, na maior parte o que aconteceu? Teve uma redução, outras subiu, desceu, tá bom? Manteve um patamar, tá bom? Certo? Tudo bem? Tá? Aqui, voltando à pergunta. Em todas as sub-regiões houve redução do número de desnutridas? Ó, presta atenção. Desceu, desceu. Esse aqui desceu um pouquinho só. Esse aqui também desceu um pouquinho, né? Quer dizer, teve uma redução boa nos dois primeiros e uma redução mínima nos dois últimos, tá bom? Essa é a resposta do exercício, tá? Teve uma redução boa nos dois primeiros e uma redução mínima nos dois últimos, tá? Ou então, se ela teve uma redução geral, parcial. Os dois primeiros reduziu bastante e os dois últimos quase nada, tudo bem? É análise de gráfico isso aí, tá, gente? Não pode ser tão assim, analisar a situação, tudo bem? Vamos lá, item E. Observe o segundo gráfico à direita. Agora é o gráfico de colunas, tá bom? Aí tá assim, ó. Organize os dados relativos do Brasil na tabela a seguir. Aí vamos lá, tá uma tabelinha para vocês aí, né? De 2000 a 2012. Aí tá lá, Brasil e Venezuela. Vamos lá. Brasil, na primeira coluna, 2000 e 2002. Brasil, 18,8. Venezuela, 4,1. Vamos lá. Item E. Vou colocar B de Brasil, B de Venezuela, certo? Primeiro, 18. Olhem lá. 18,8 e 4,1. Certo? Próximo. Brasil é escuro, lembra? Venezuela é claro. Análise de gráfico é isso, você não entendeu o que está acontecendo. O Brasil escuro, a Venezuela é claro. Então o próximo do Brasil, o Brasil é 5 e a Venezuela é quanto? 1,1. Próximo, Brasil 5,1, Venezuela 2,4. Próximo, Brasil manteve 5,1 e a Venezuela foi para 3,1. E no último aqui, Brasil foi para 5,2 e a Venezuela foi para 3,7. Essa é a análise para a gente completar a tabelinha, tá bom? Certo? Tranquilo até aí? Copinha rapidinho, vamos lá, um minutinho. Vamos lá?
Continuando aí, tá bom? Não esqueça, não se copiar, depois pega, tá? Os outros 2 juntos é só leitura, mas bem tranquilo, tá bom? Não vai apagar nada não. Depois copia, depois você tranquilo, volta o vídeo e copia também, né? Bem facinho, tá bom? Vamos lá, item F. Isso é importante, quando eu falar análise de dados é isso, igual o item F. É você entender o gráfico ou entender a tabela analisando os números. Isso é muito importante para vocês. O item F está assim. Considerando esses dados sobre a evolução da desnutrição no Brasil, o que verifica? E na Venezuela, o que acontece? Olha no Brasil, a gente começou com 18,8, foi para 5, 5,1, 5,2, 5,2. Então quer dizer, daqui até aqui mudou pouco. O que a gente pode dizer, gente? Que houve uma grande redução, certo? Houve uma grande redução nesse período, não é? De 2000 a 2002 era 18,8, de 2010 a 2012 foi para 5. Então houve uma grande redução de 2002 a 2010. Por quê? 2002 era 18,8, né? E depois 2010 passou para 5. Então o que acontece? Houve uma grande redução. Como fica a resposta de vocês? Houve uma grande redução entre 2002 e 2010. Depois ficou quase a mesma coisa. Aumentou, mas 5,1, 5,1, 5,2, quase constante, quase a mesma coisa, certo? Tudo bem? Então teve uma redução grande na primeira parte, depois praticamente manteve-se constante, tá bom? E na Venezuela? De 4,1 foi para onde? Para 1. Então a Venezuela também teve uma grande redução de 2002 para 2010. Então o primeiro bloco teve uma grande redução para 2010. Só que ao contrário do Brasil, que praticamente manteve, depois de 2010 começou a fazer o quê? A aumentar. Certo? Então vamos lá, voltando. A Venezuela teve uma grande redução no primeiro bloco, de 2002 para 2010, depois começou novamente a aumentar. No Brasil, teve uma grande redução de 2002 a 2010 e depois manteve-se aproximadamente um padrão, certo? Então o Brasil diminuiu, manteve um padrão. A Venezuela diminuiu e começou novamente a aumentar, certo? Letra G. O que significa a expressão? A estimativa de prevalência da fome no Brasil permanece a mesma desde o triênio 2010 a 2012. O que significa isso? 2010 a 2012 é esse aqui, ó. O que acontece? Depois, permanece realmente o quê? Quase a mesma, né? Porque a variação é muito pequena, tudo bem? Pelos dados, pelo gráfico ou pela tabela que nós montamos, é possível perceber o seguinte: teve uma redução, certo? Até 2002 e 2010 teve a redução. Chegou em 2010, permanece quase a mesma, já que a variação é bem pequena, tá bom? Essa é a ideia da aula. É você analisar essa ideia de gráfico e tabela, certo? Então observe o seguinte, voltando nessa última no item F, no item G, tá? Teve uma redução aqui, depois permanece quase a mesma, tá bom? Você pode ver que um exercício complementa o outro. O que eu falei na F, praticamente voltei e falei na G novamente, tá bom? Voltando aqui rapidinho, na G fala o seguinte: o que significa a expressão? A estimativa de prevalência de fome no Brasil permanece a mesma desde o triênio 2010 e 2012. Por quê? 2010 e 2012 estava aqui, ó. Prevalece quase a mesma até hoje. Tá bom? A variância é muito pequena. Tá bom? Então você pode explicar o quê? Sim, já que a variação é muito pequena. Tudo bem? Copiem, vamos lá.
Certo? Vamos lá. Depois volto o vídeo para coisa, tá bom? De copiar fica pequenininho, tá bom? Porque é para vocês fazerem atividade, então ela fica muito longa. Vamos lá. Nós vamos fazer exercício, página 482. Aí começa a partir daqui, tá? Exercício 2, exercício 3 e exercício 4. Só isso, tá? Só isso, é bastante. Cada exercício desse tem um monte de item, tá bom? Então eu quero que vocês façam 482, exercício 2, exercício 3, exercício 4. Beleza? Anotem direitinho, tá bom? Então, ó, começa na 482, tá bom? Mas vai até a 484. Não coloquei a página. Começa na 482. Aí eu quero que vocês façam o quê? Exercício 2, exercício 3 e exercício 4, indo até a página 484. Certo? Então tá aí para vocês a atividade de hoje, tá bom? Anotem direitinho. Até a próxima. Um abraço para vocês. É nóis, galerinha. Fui!